Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Thiago Boneto e hoje eu vou falar sobre o acordo de livre comércio que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro está negociando com o presidente chinês Xi Jinping. E o que esse acordo pode, de que forma esse acordo pode beneficiar as empresas e assim, consecutivamente, os empresários brasileiros e também os profissionais de comércio exterior. Então, se tu quer saber um pouco mais, os prós e os contras, fica ligado aí que eu vou explicar tudo aí nesse vídeo. Então, vamos lá. Bom, vamos começar aqui conceituando um pouco, ou entendendo um pouco, falando um pouco o que é um acordo de livre comércio. Nós vimos recentemente, no começo do ano aí, que já foi feito um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Ou seja, com o decorrer do tempo, no passado dos anos, os países, os dois blocos, na verdade, eles vão começar a reduzir a alíquota do imposto de importação para os negócios entre esses países. Por exemplo, um item bastante discutido nesse acordo aí entre a Europa, a União Europeia e o Mercosul é a questão dos vinhos. Então, as empresas, as vinícolas, os empresários do setor vinícola brasileiro, eles estão muito preocupados com a entrada dos vinhos europeus no Brasil com uma alíquota de imposto de importação zero. Então, isso significa que os vinhos importados, os vinhos europeus, eles vão entrar no Brasil, vão chegar no Brasil com pelo menos aí de 15 a 20% de redução no custo. Então, os empresários brasileiros estão com medo que o vinho europeu tome o lugar dos vinhos brasileiros quando isso acontecer. Um outro exemplo de acordo, talvez o mais comum aí que as pessoas mais ouvem falar, é o Mercosul. Então, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o trâmite ou os negócios entre esses países, eles têm a taxa de alíquota de importação zerada para quase todos os produtos. E por que a gente fala de imposto de importação? Na verdade, quando a gente compra ou vende algum produto de um país para o outro, a régua de custo ela está balizada pelo imposto de importação. É óbvio que tem outros impostos, outras despesas, mas o que geralmente os países controlam é o imposto de importação. Porque os outros impostos, ou eles têm uma influência muito baixa no custo, ou o frete também pode ter, tem influência no custo dos produtos, mas eles podem ser muito mais facilmente diluídos. O imposto de importação, em todos os casos, ele é despesa, enquanto que o IPI, PIS, COFINS, em alguns casos, ele é só um custo, ele se torna crédito depois. E o custo do frete, então, ele é um custo que é o mesmo para todos os países, claro, dependendo a distância de um país para o outro. Então, por isso que o imposto de importação é praticamente a régua niveladora dos custos. Quando a gente ouviu falar, ainda nesse ano também, da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, foi também nesse ponto, no imposto de importação, que o presidente americano começou a mexer para travar ou para reduzir a entrada dos produtos eletrônicos, no caso, dos chineses nos Estados Unidos. E por que agora vamos para a parte que realmente é um pouco mais prática e que faz mais diferença na vida das pessoas dentro do Brasil, os empresários, profissionais e também na população em geral, porque um acordo de livre comércio entre o Brasil e a China, ele vai influenciar todas as pessoas, por diversos motivos, do lado positivo e do lado negativo também. Por que vamos começar então falando dos pontos positivos, né? Por que um acordo de livre comércio, ou seja, o Brasil e a China negociando com um imposto de importação zero, seria benéfico para o país, para as pessoas, para os profissionais e para os empresários. No meu ponto de vista, primeiro ponto que iria beneficiar o país, um acordo de livre comércio com a China, é que os produtos
comprados dentro do Brasil, eles ficariam mais baratos. Por quê? Porque naturalmente todo o material que vai entrar no Brasil, e o Brasil importa muito da China, é só quando for comprar qualquer coisa em alguma loja, alguma coisa assim, olhar aonde que o produto é produzido. Em todos os produtos ele tem que ter a indicação de que país ele foi produzido. E 80%, eu diria, não fiz estatisticamente o cálculo, mas eu vejo que em torno de 70% a 80% dos produtos são produzidos na China. Então, se, por exemplo, um celular, o celular ele tem hoje, não sei exatamente quanto que tem de imposto de importação um celular, mas vamos dar um exemplo aqui que tem 20% de imposto de importação. Daqui a 5 anos, digamos, depois que for feito o acordo, esse celular ele vai ter zero, então vai cortar, vai deixar de existir o imposto de importação e ele vai chegar com 20% de redução no custo na mão do consumidor final. Algumas pessoas podem dizer, mas a loja, a indústria, o importador, sei lá quem está trazendo esse celular para o Brasil, não vai repassar esse custo para o consumidor final. Eu diria que isso não está nem em jogo, porque se todas as empresas estão importando com imposto de importação zero, apenas se todas elas não repassarem para o consumidor, isso não ficaria benéfico para quem compra na ponta final. O que eu acho muito difícil. Então, se uma só já começar a tirar o imposto de importação do custo e repassar esse benefício, vamos chamar de benefício, para a loja e a loja repassar para o consumidor final, ela vai ganhar mercado rapidamente e todas as outras vão perder muito mercado. Então, isso vai ser o que a gente chama de efeito manada. Eu acredito que os importadores, todas as empresas que trazem produtos da China, eles vão sim repassar esse benefício para o seu cliente, em muitos casos as lojas, e as lojas vão repassar para o consumidor final. Talvez não seja diretamente 20%, talvez vai chegar com 15% nesse exemplo, ou sei lá, 12% ou 10%, mas mesmo assim vai ser uma redução significativa. Um outro ponto importante, um ponto positivo aqui que a gente vê para os profissionais de comércio exterior é que imagina o volume de negócios, tanto de entrada quanto de saída de produtos vai existir no futuro próximo. Então, todas as pessoas que estão trabalhando, que estão estudando, que já estão no mercado, trabalhando com comércio exterior, que já trabalham com importação da China, exportação, aqui vamos falar também, vão se beneficiar dessas reduções, tanto do imposto de importação de sair da China e entrar no Brasil, como dos produtos saírem do Brasil e entrar na China. Então, agora falando de um outro ponto e agora mais para os empresários. Uma vez que o imposto de importação para os produtos brasileiros entrarem na China, eles vão reduzir a zero, vamos dizer que praticamente todos ou uma grande quantidade de produtos vai ter um imposto de importação zero, os empresários brasileiros eles vão ter um mercado de 1,5 bilhão de pessoas para consumir seus produtos. Então, é um mercado gigantesco, o maior mercado populacional do mundo está abrindo as portas para o Brasil. E isso já é muito mais do que suficiente, já é mais um ponto benéfico para a economia brasileira evoluir, para a economia brasileira avançar com seus negócios para o exterior. Obviamente, tem uma série de fatores aqui que as pessoas vão dizer que mas exportar para a China é difícil, e eles são competitivos, eles têm custos baixos, é mais fácil exportar para a Argentina, Uruguai, sei lá, os países aqui próximos. Sim, é mais fácil e, teoricamente, quando a gente aprofunda a teoria de comércio exterior, a gente deve começar exportando para países que têm culturas similares, idiomas parecidos, e então o objetivo de uma empresa começar, ou o primeiro passo de uma empresa começar os seus negócios para fora do país, são com países próximos. Mas ninguém está falando que isso vai começar amanhã. Então, as empresas que sabem o que está acontecendo hoje, elas precisam se preparar para conseguir atingir esse mercado no futuro.
Vamos falar agora um pouco dos pontos negativos de ter um imposto de importação zero com os negócios entre China e Brasil. Bom, então os empresários, aí, quem tem indústria principalmente, deve estar se perguntando, bom, hoje os produtos chineses já têm um custo baixo, a grande maioria, digamos, tem um custo menor do que o custo de produção aqui no Brasil, por isso que tem tantas empresas que importam da China. E como é que vai ficar quando o imposto de importação for zero? Vai quebrar todas as indústrias brasileiras, vai ter desemprego, vai ter uma série de problemas? Sim, acredito que existe esse risco. Obviamente que nem tudo é ponto positivo, porque senão a China não ia querer fazer um acordo desses com o Brasil. Mas o que eu vejo, o que é o meu ponto de vista em relação aos produtos chineses entrando no Brasil? Mesma coisa ou muito parecido com a questão dos vinhos europeus entrando no Brasil. Vai ser um problema para as vinícolas quando o imposto de importação dos vinhos europeus for zero e entrar no Brasil? Talvez, no meu ponto de vista, para quem não se preparar, para as empresas, para as vinícolas e para todas as empresas que estão hoje concorrendo com os produtos chineses, se não estiverem preparados, se não fizerem um produto bom, se não tiverem eficiência na sua produção e no seu custo, sim, isso vai ser um problema, sem sombra de dúvidas. E vai tirar, com certeza, todo mundo que for ruim do mercado. Agora, quem já visualizar isso, quem já enxergar lá na frente e ver uma oportunidade de ir para a China, de colocar o produto na China, mas também de estar aqui dentro no Brasil forte, com um produto bem estruturado, com uma produção enxuta, tem sim a possibilidade de combater e de concorrer com os produtos chineses. É uma situação muito parecida com o que aconteceu em 89, quando praticamente todo o mercado brasileiro era fechado às importações. Então não tinham carros importados, não tinha praticamente nada. E aí o Fernando Collor, ele fez muitas coisas ruins, mas no meu ponto de vista isso foi um passo muito importante para a economia brasileira. Ele abriu as portas da importação e com isso começou a chegar muitos produtos. A indústria brasileira que não estava preparada, os empresários, as empresas que não estavam preparados para isso, elas quebraram. Mas os que ficaram, eles ficaram muito mais fortes, desenvolveram o seu produto, desenvolveram operações, processos e tecnologias para conseguir combater tudo que estava entrando e se fortalecer e chegar agora em 2019 muito mais fortes. Então, no meu ponto de vista, para os empresários e os empresários e talvez vamos falar dos empresários, são as pessoas dentro do mercado brasileiro que mais podem sofrer com a entrada de produtos chineses ainda mais baratos no Brasil. Por outro lado, isso serve como uma forma praticamente forçada desses empresários, dessas empresas se prepararem para tornarem a sua empresa mais lucrativa, para estruturar a sua empresa para ganhar mercado, para ir para o exterior e fazer muito mais negócios do que estão atualmente. Sair, talvez, de uma zona de conforto que aconteça hoje e partir para um negócio muito mais bem estruturado e talvez muito mais lucrativo. Para os profissionais de comércio exterior que já estão aí no mercado, que já estão se preparando, para as pessoas que estão estudando para serem profissionais de comércio exterior, cara, esse é o momento. Vai lá, aprofunda, estuda, conheça os mercados, viaje, conheça onde tu pode colocar teu produto, com quem tu pode trabalhar, porque os acordos com a Europa já estão assinados, eles vão acontecer gradativamente pelos próximos 15 anos, então tem muita oportunidade para chegar no momento em que o Brasil, na verdade não é bem o Brasil, é o Mercosul, é o bloco Mercosul fechar um acordo com a China, os negócios vão escalar de uma forma gigantesca, vai precisar de gente boa, vai precisar de gente falando inglês, e isso é um ponto muito importante. Todo mundo que está assistindo aí que é profissional, que deseja ser profissional de comércio exterior, estuda bastante as estratégias e teorias de comércio exterior. Não foca no operacional. Vai ter gente para fazer o operacional? Talvez vai ter robôs, talvez vai ter sistemas.
mas a estratégia do negócio é muito mais importante. Então, estuda uma questão mais estratégica e, principalmente, estuda inglês, estuda a cultura do chinês, estuda a cultura do europeu, para onde tu quer trabalhar e focar o teu trabalho. É muito importante ter esse conhecimento, saber como negociar com o chinês, tanto para vender como para comprar, tudo isso é muito importante. E então, agora eu vou encerrar esse vídeo, deixei minha opinião aí, deixei a minha visão para os próximos anos de comércio exterior, para os empresários e tudo que isso, que essas grandes mudanças aí no mercado e na economia e nas relações bilaterais do Brasil com os outros países podem trazer para todas as pessoas. Então, fica ligado, vai ter mais vídeos sobre isso agora, é um assunto que está começando a evoluir, e vai ter muita coisa chegando por aí. E se tu está interessado em estudar inglês e realmente aprofundar, mesmo com tempo limitado, mesmo com essa correria do dia a dia, eu vou deixar o link de um curso que eu recomendo, que é feito online, 100% online, tu pode estudar nas tuas horas vagas, pelo celular, pelo computador, no horário do meio-dia, quando tiver uma folga, de manhã cedo, clica aqui, dá uma olhada no curso, que se tu é um profissional de comércio exterior e não fala inglês, cara, sai do negócio, vai fazer outra coisa, mas se tu realmente quer ser um profissional do comércio exterior, tu tem que falar inglês, tu tem que estar preparado para viajar e que isso vai te trazer inúmeros benefícios. Para mim, abriram diversas portas, talvez foi a melhor decisão da minha vida aprender a falar inglês e toda a minha carreira aconteceu com base nisso. Então, confia em mim, isso funciona e é importante mesmo. Algumas pessoas pensam, mas vai ter sistemas para traduzir o que as pessoas falam no futuro. Cara, nada mais do que tu falar um hello, how are you? Welcome to my factory, welcome to my country. Falar tudo isso para uma pessoa sem ter uma máquina traduzindo para ti. Ou se chegar e falar um ni hao para um chinês, um xie, tudo isso influencia a negociação de uma forma muito mais humana e traz inúmeros benefícios. Então era isso. Se curtiu aquela história, like e se inscreve no canal. E se tu é um profissional de comércio exterior, manda aí o que tu está vendo, o que tu vê desses acordos aí, o que no teu ponto de vista pode trazer de pontos positivos e negativos para a profissão. E se tu é empresário, escreve aí o que está te deixando com medo ou quais as oportunidades que tu está vendo nesse negócio. Tá certo? Meu nome é Thiago Boneto, fico por aqui. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau!